Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas." "E vocês?" perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo." Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos." E lhes disse: "Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder." Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, uma coisa somente te pedimos agora: queremos ver Jesus, precisamos ver Jesus, conforme Ele nos é descrito claramente pelas Sagradas Escrituras. Senhor, dá-nos olhos para ver, para enxergar claramente o Teu Filho, como Ele se revelou a nós, aquele que veio ao mundo, aquele que nasceu para morrer, e morreu para ressuscitar, e assim nos dar vida nova e vida eterna, com pleno perdão para os nossos pecados. Senhor, ajude-nos a enxergar a cruz de Cristo, e assim tomarmos a nossa cruz também, para seguir após Jesus. É o que nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. O ano era por volta de 64 depois de Cristo.
Após 10 anos à frente do Império Romano, a popularidade de Nero tinha chegado a níveis críticos entre os seus súditos, devido às suas muitas vaidades, mas principalmente devido à sua incompetência administrativa. Quando de repente, no dia 18 de julho do ano 64 depois de Cristo, um incêndio alastrou-se pela capital do Império, Roma, durando 6 dias e 6 noites, consumindo 10 dos 14 bairros da cidade. Apesar de saber-se hoje que provavelmente foi o próprio imperador Nero quem encomendou o incêndio, isso porque ele tinha a ambição de construir uma nova capital do império, coincidentemente chamada Nerópolis. À época, procuravam-se os culpados por aquele fogo criminoso. Bem, Nero, um homem vaidoso, incompetente, porém muito astuto, decidiu culpar e perseguir os únicos mais impopulares que ele em todo o império. Quem? Os cristãos, tidos como insubordinados, por negarem-se a prestar culto a César e a todo o panteão dos deuses romanos. Isso porque eles juravam lealdade a Cristo Jesus, e somente a Ele como seu Senhor, Rei e Deus. Mas os cristãos também, coincidentemente, eram os que habitavam em maior número em 2 dos 4 bairros que não foram atingidos pelo fogo. Bem, à época, entre os cristãos residentes em Roma estava o apóstolo Pedro, uma das colunas da igreja apostólica, que há vários anos proclamava fielmente o evangelho na capital do império. Pressionado e persuadido pelos seus irmãos cristãos em Roma, Pedro decidiu fugir da cidade, consequentemente da perseguição certa de Nero, quando, segundo a tradição cristã, ele foi encontrado, Pedro, pelo próprio Senhor Jesus, que caminhava em direção à capital imperial. Para onde vai, Senhor? Teria dito Pedro a Cristo. Qual foi a resposta de Jesus a Pedro? Para Roma ser crucificado. Então, entendendo isso como um recado do Senhor, Pedro retornou à cidade, onde foi rapidamente preso e sentenciado à morte por Nero. Agora, qual teria sido o método de execução escolhido para acabar com a morte do apóstolo Pedro? Seria ele entregue aos leões? Ou usado como uma tocha viva, como fez Nero com tantos cristãos? Seria Pedro decapitado, como o apóstolo Paulo? Não, Pedro seria morto numa cruz, tal qual o seu Senhor Jesus. Mas antes que os seus algozes o crucificassem, Pedro fez um último pedido. Quantos sabem qual foi o último pedido de Pedro? Que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de ter a mesmíssima morte que o seu Senhor. Então assim morreu Pedro, crucificado, sufocado pelo seu próprio sangue nos arredores de Roma. Agora, por que Pedro teve que morrer assim? Não sabemos. Sabemos que na absoluta soberania de Deus, Ele permitiu que Pedro morresse assim, por mais abominável que tenha sido a sentença de Nero contra o apóstolo Pedro. Deus assim permitiu que Pedro terminasse a sua vida de cabeça para baixo numa cruz, para que o Senhor Jesus fosse mais glorificado por meio desta morte de Pedro. Mas por que Pedro desejou morrer assim? Bem, eu creio que o texto dessa noite nos dá a resposta. Nesta noite, nós ouvimos da primeira vez em que Pedro foi confrontado com a mensagem do Evangelho da cruz. Que mensagem é esta? É a mensagem que diz que Jesus Cristo é o Rei, que veio dar a sua vida na cruz em nosso lugar, e que chama os seus servos e seguidores para também tomarem a sua cruz, a fim de segui-lo. Agora, não pense que Pedro entendeu da primeira vez esta mensagem, quando ele a ouviu pela primeira vez de Jesus. Aliás, como descobriremos nesta noite, a reação dele foi bastante diferente
do que poderíamos imaginar, a julgar pelo fim da sua vida. Então volte comigo de novo para Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. Mantenha a sua Bíblia aberta comigo. Vamos seguir na progressão do texto. Por onde começamos? Começamos com um relato da cura de um cego, Marcos 8, 22 a 26. E onde? Na cidade de Betsaida, a cidade onde Pedro nasceu. Na cidade natal do apóstolo, nós encontramos um episódio tanto comum como incomum no ministério de Jesus. Comum por quê? Bem, porque vemos aqui Jesus com a sua compaixão e a sua cautela costumeira, sendo abordado por algumas pessoas daquele povoado à procura de cura para um conhecido deles, um cego. E com sua cautela de sempre, Jesus fez o que com aquele cego? Ele o levou à parte, para um lugar reservado, para fora da cidade, a fim de tratar dele, e não para fazer daquele homem um espetáculo público para engrandecê-lo. Compare isso com os operadores de milagres nas igrejas evangélicas hoje, que fazem de suas curas e sinais um motivo de engrandecimento próprio. É isso que Jesus fazia? Promovia esses milagres a fim de se promover? Não. O que ele fazia? Os levava à parte para cuidar deles, tratar deles com toda cautela e com toda compaixão. Apesar de usar um método bastante incomum aqui, diz o texto, no versículo 23, que ele cuspiu nos olhos deste homem cego a fim de curá-lo, com a sua compaixão de sempre, ele tratou da cegueira deste homem até que ele estivesse curado, exigindo uma coisa só, de novo, que ele não voltasse para o povoado. Está lá no versículo 26. E por quê? Porque essa cautela de Jesus, porque de novo, ele não queria fazer deste homem um espetáculo e engrandecer-se por meio da admiração por um milagre realizado na vida deste homem. Mas há uma coisa muito incomum neste relato, uma coisa que nós ainda não vimos em todo este evangelho de Marcos e que você não encontrará em nenhum dos outros evangelhos. É a única vez em que Jesus realiza uma cura em duas etapas. Normalmente, em todos os outros casos, ele cura de uma vez só, com uma palavra ou com um toque. Aqui e somente aqui, neste evangelho e em todos os 4 evangelhos, Jesus cura em 2 etapas este cego. Após uma primeira ação, o homem vê em parte. Jesus segue com uma segunda ação, após a qual o homem vê por inteiro. E a pergunta é, por quê? Quando nós encontramos algo tão incomum e excepcional assim, deve haver uma razão para isso, e creio que há. A chave da resposta encontra-se nos relatos que antecedem e seguem este relato da cura do cego. O que nós lemos na semana passada, versículos antes, especificamente no versículo 17 e 18 de Marcos 8. Nós ouvimos Jesus confrontando os seus discípulos por conta do quê? Da sua cegueira. Ele disse no versículo 17: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? E logo em seguida, após o relato do cego, nos versículos 27 a 30, o que temos? Jesus confrontando outro cego, também nascido em Betsaida. Quem? Pedro. Um homem que aparentemente enxerga quem Jesus é, tu és o Cristo, mas que no momento seguinte mostra que não enxerga tão bem assim. Ele não enxerga tudo a respeito do seu mestre, do seu Senhor Jesus, precisando ser tratado também pelo mestre. Ou seja, este cego do qual lemos os versículos 22 e 26, na cidade de Betsaida, ele serve como uma parábola viva da cegueira dos discípulos, especialmente de Pedro, que Jesus está prestes a tratar logo em seguida. Então, tendo visto a cura do cego, vamos seguir para o próximo bloco, versículos 27 a 30, a confissão de Pedro, durante um breve retiro espiritual de Jesus com seus discípulos, numa região próxima da Galileia, nos arredores de Cesareia de Filipe. Finalmente, os discípulos conseguiram um tempinho a sós com Cristo, depois de outras tentativas frustradas.
em que as multidões interromperam o retiro de Jesus com seus seguidores. Finalmente, ele conseguiu reunir-se com eles à parte e lhes lançou uma pergunta a caminho, versículo 27. Quem o povo diz que eu sou? E qual foi a resposta? O que estava na boca do povo, segundo as pesquisas Datafolha, ou Data Galileia da época, na opinião do povo, o que o povo dizia a respeito de Jesus? E os discípulos sabiam. Ora, alguns dizem que é João Batista ou Elias, um dos profetas. Essas respostas revelavam algum discernimento sobre Jesus, porque assim como os profetas, ele veio anunciando uma mensagem de arrependimento e de retorno aos caminhos do Senhor. Como Elias, séculos antes, Jesus aliou esta mensagem, sinais, milagres e prodígios, para confirmar a autenticidade da sua autoridade. E como João Batista, ele enquadrou tudo isso num anúncio urgente referente à vinda do reino de Deus. Porém, se você ainda se lembra do capítulo 6 de Marcos, quando as notícias de Jesus chegaram aos ouvidos do rei Herodes, Herodes também ouviu dos seus súditos que um dos profetas, alguém como Elias, estava ministrando. Herodes chegou a pensar que Jesus era João Batista ressurreto. E nem por isso Herodes se rendeu a Jesus como rei. Isso nos mostra, meus irmãos e irmãs, que apesar de ter alguma ideia sobre quem Jesus era, o povo estava espiritualmente cego, tão cego quanto Herodes, que ouviu dos relatos de Jesus e não creu, não confiou em Jesus como o único e verdadeiro rei, tão cego quanto o homem de Betsaida, no início dessa história. E meus irmãos, comparando a grosso modo, o povo brasileiro não fica muito longe, porque nós vivemos numa nação que foi cristianizada ou colonizada por ditos cristãos ao longo de 500 anos. Há 500 anos fomos colonizados por um povo dito cristão. Se você perguntar a alguém na rua quem é Jesus Cristo, você não encontrará pessoas inteiramente ignorantes sobre Jesus, mas basta perguntar a essas pessoas quem é Jesus, que você verá a cegueira do povo brasileiro, a ignorância a respeito de quem é Jesus. Nós vivemos numa nação majoritariamente cega no que diz respeito ao Evangelho e a quem é Jesus de fato. Mas Jesus não se contentou apenas com a resposta do povo. Versículo 29, ele dirigiu a pergunta diretamente aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Bem, enfim, parece que alguém enxerga nessa história, pelo menos melhor do que o povo, a multidão. Pedro produz a resposta: tu és o Cristo. O que significou a resposta de Pedro? Ele não usou aqui o sobrenome de Jesus. Talvez você não soubesse que Jesus Cristo não é filho de José Cristo e Maria Cristo. Cristo não é o nome da família de Jesus, é um título muito especial. Cristo vem do grego, que quer dizer o mesmo que Messias em hebraico. Significa o quê? Ungido. E o que significa ser ungido na Bíblia? Bem, se você ler as histórias do Antigo Testamento, você descobrirá que reis, profetas, sacerdotes, pessoas que exerciam funções públicas importantes na história de Israel, elas eram ungidas, literalmente marcadas com óleo, num sinal de separação e capacitação para fazer a obra de Deus. Assim também, Pedro e os demais reconheceram que Jesus era minimamente enviado e capacitado por Deus para fazer o que ele fez e ensinar o que ele ensinou. Mas a resposta de Pedro foi mais precisa. Pedro não disse no versículo 29, tu és um Cristo, ele disse, tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o homem esperado há séculos pelo povo de Israel, para assumir o trono do rei Davi,
para restaurar e implementar o domínio de Deus sobre a terra e derrotar todos os inimigos de Deus, todos os adversários do povo de Deus, e estabelecer a ordem e justiça perfeita de Deus na terra uma vez por todas. É isso que quis dizer a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Rei esperado, o homem tão aguardado pelo povo de Israel há séculos. Sim, Jesus era o Cristo, ele era o Messias, ele não nega isso aqui. Numa passagem paralela no Evangelho de Mateus, Jesus chega a elogiar Pedro: feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque nem carne nem sangue te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, sim, resposta certa, você enxergou, eu sou o Cristo, sim. Mas no texto de Marcos, no versículo 30, o versículo seguinte, Jesus segue a confissão de Pedro com uma advertência. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Por quê? Porque, de novo, mais uma vez neste evangelho, temos uma ordem de silêncio na parte de Jesus para os seus discípulos. Porque, apesar da resposta de Pedro estar correta, ela não era uma resposta completa. E é uma grande lição aqui. Só porque alguém entende parcialmente a verdade sobre Jesus, não quer dizer que ela entenda inteiramente ou completamente quem é Jesus. Lembre-se, Satanás e os seus demônios concordariam com a confissão de Pedro, não? Já vimos os demônios confessando coisas sobre Jesus quando da sua expulsão por Jesus: tu és o Santo, o Filho de Deus. Eles sabiam confessar corretamente quem era Jesus, e nem por isso foram reconhecidos como servos e seguidores do Cristo. Em outras palavras, reconhecer quem é Jesus sem render-se inteiramente a Ele é apenas reconhecê-lo em parte, é ser meio cego. E no fim, é não entender de fato o que Jesus espera de nós. Então imagine que você faz parte de uma cidade ou de uma nação que está sendo sitiada por um rei, um conquistador, um soberano. Imagine que você e todos os habitantes da sua cidade ou da sua nação reconheçam que o seu adversário, o seu oponente é maior, é superior e provavelmente vai esmagar você e toda oposição. E mesmo assim você não se rende a este rei. Que diferença faz você reconhecê-lo como superior ou não? Ele vai te esmagar de qualquer forma? Assim também, que diferença faz saber e reconhecer que Jesus é o Cristo, o Rei, o Senhor, se isso não for aliado a uma rendição a este Rei? Jesus não quer o seu reconhecimento, Jesus quer a sua rendição a Ele, porque Ele é o Rei e exige rendição de todos. Ele é o Cristo, o Messias, o soberano. De novo, Ele não quer um simples reconhecimento, Ele quer a sua rendição plena, irrestrita e incondicional. Então deixe-me perguntar o que Jesus perguntou aos seus discípulos: quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus? Você sabe a resposta? Você sabe se a sua resposta está correta? Você sabe se a sua resposta está completa? Porque de que adianta reconhecer que Jesus é o Rei e o Senhor se você não o serve com a sua vida? De que adianta reconhecê-lo sem se render a Ele? Que diferença faz na sua vida quem Jesus é? Ou que diferença deveria fazer na sua vida saber quem Jesus realmente é? Bem, para responder esta pergunta, você precisa prestar muita atenção na última parte dessa história. Olhe comigo para Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31.
Já vimos a cura do cego em Betsaida, já ouvimos da confissão de Pedro. Agora chegamos ao auge da narrativa desta noite e a um ponto de transição no Evangelho de Marcos. Sugerimos no início desta série que chegamos a um cume de um monte. Estávamos subindo, ladeira acima, numa montanha, e chegamos a um momento áureo, crucial nessa história, em que finalmente Jesus mesmo definirá que tipo de rei ele é, que missão ele veio cumprir nesta terra e o que isso representa para mim e para você. Então, logo após Pedro ter feito a sua confissão, Jesus fez um anúncio. Provavelmente esse foi o motivo do retiro, desse retiro dele com os discípulos em Cesareia de Filipe. Mas foi um anúncio totalmente inusitado e inesperado, a julgar pela reação de Pedro e dos demais presentes. Porque até aqui nessa história, até aqui nesse evangelho, Jesus se revelou aos seus discípulos e às multidões como o poderoso Filho do Homem. Somente 2 outras vezes em Marcos, Jesus se identificou, se apresentou como o Filho do Homem. Ele fez isso no capítulo 2, quando da cura do paralítico e do perdão dos seus pecados. Ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. O que ele fez? Curou o paralítico. Uma revelação do seu poder, da sua autoridade como Filho do Homem. E no final daquele capítulo, na sua disputa com os fariseus, ele disse que o Filho do Homem, ele no caso, é Senhor do sábado, maior que o sábado, maior que a instituição mais importante na vida de Israel e dos fariseus. Jesus se revelou como o poderoso Filho do Homem, aquele profetizado por Daniel no capítulo 7 do seu livro. Mas aqui, da terceira vez neste evangelho, quando Jesus usa o termo aqui em Marcos 8,31, ele usa de uma forma muito diferente. Ele não se apresenta agora como o poderoso Filho do Homem, mas como o Filho do Homem sofredor, rejeitado, crucificado. Ele disse no versículo 31, ou diz o versículo 31, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado. Por quem? Por ninguém menos que as autoridades de Israel, aqueles que deveriam reconhecê-lo primeiro, pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E o texto diz aqui que Jesus fez questão de falar tudo isso claramente, versículo 32, ele falou claramente a esse respeito, muito provavelmente porque os discípulos engasgaram da primeira vez. Imagina eles todos lá fazendo o seu lanchinho e de repente Jesus solta essa bomba e todo mundo engasgou. Quê? Hã? É isso mesmo, botando todos os pingos nos is, como diz um colega aqui da catedral, todos os is dos pingos. Jesus falou com clareza: é isso, o Filho do Homem, eu vim para ser rejeitado, para sofrer e morrer nas mãos das autoridades de Israel e 3 dias depois ressuscitar. E não disse só isso com clareza, diz o versículo 31, ele disse que tudo isso era necessário. Qual foi a reação dos discípulos? Bem, qual foi a reação de Pedro? Aquele que parecia ter enxergado quem era Jesus. Bem, pelo visto ele não via tão bem assim, esquecendo por um instante o que ele acabara de afirmar, que Jesus era o Cristo, o Messias, o Rei, e agindo como se ele fosse o Rei e Jesus fosse o servo. O que fez Pedro? Diz o versículo 32, que Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. O verbo aqui é o mesmo usado em Marcos 1,25, quando Jesus repreende os demônios, dando ordens aos demônios, sob a sua autoridade. Pedro se reveste de uma autoridade que ele não tem, para repreender alguém que tinha toda a autoridade sobre ele, e que ele tinha acabado de conversar, que era a autoridade máxima em Israel. Mas Jesus, sendo o rei que ele é, tratou de lembrar Pedro quem ele era.
repreendendo, usando a mesma palavra aqui. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, colocou ele no lugar dele. Já viu criança tentando bater boca com o pai e o pai colocando a criança no lugar dela? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Pedro tentando colocar Jesus no seu lugar e Jesus colocando Pedro no lugar dele. Qual a primeira coisa que ele diz? Pedro, para trás da fila. Eu não estou seguindo você, é você que me segue, para trás de mim. E logo em seguida, Jesus identificou exatamente de onde viera a recomendação de Pedro para que ele não fosse para a cruz. De onde vinha isso? Do primeiro que sugeriu a Jesus, lá no deserto, que ele estabelecesse o seu reino nesta terra, sem sofrimento, sem morte e sem cruz. Para trás de mim, Satanás. Porque você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Agora tente imaginar comigo o que se passou pela cabeça de Pedro para fazer uma coisa tola e insensata dessas. Tentar bater boca com o seu rei, com o seu Senhor. O que passou pela cabeça de Pedro a ponto de repreender Jesus de forma tão maligna? O que Pedro entendeu, e creio eu corretamente, era o seguinte: se Jesus podia sofrer, se Jesus podia ser rejeitado, e se Jesus podia morrer nas mãos dos líderes de Israel, o mesmo poderia acontecer com seus discípulos, que nem Pedro. Seu mestre, a autoridade deles, o rei, poderia terminar assim. O que dizer dele, Pedro? E dos outros que tinham abandonado tudo para segui-lo? Então não, Pedro não estava agindo preocupado com Jesus. Pedro agiu preocupado consigo mesmo, para salvar sua própria pele, para fugir da cruz, para se preservar no que estava por vir. E meus irmãos, é sempre assim. Quanto mais pensamos como este mundo pensa a respeito da nossa sobrevivência e da nossa subsistência, menos enxergaremos como Deus quer cuidar da nossa vida. Ou pior, quando nós seguimos a Jesus como um meio para alcançar outro fim, que não seja a glória de Cristo, e não são poucos os que estão na igreja hoje, seguindo a Jesus com outro fim em vista: fama, fortuna, felicidade. Sabe o que acontece? A mesma coisa que aconteceu com Pedro. Invariavelmente, nós vamos entrar em conflito com a agenda do nosso rei, porque Jesus não é um meio para você alcançar outro fim maior que Ele. Ele é o fim. O alvo é seguir Cristo e ponto. Aonde quer que Ele nos leve, aconteça o que acontecer. Este é o alvo de um servo de Jesus. Não usar Jesus para se promover, para se preservar e se proteger, se garantir nesta vida, mas seguir Jesus para onde quer que Ele nos leve. O que Pedro não enxergava é que a cruz não era um acidente de percurso. A cruz não era uma opção. A cruz era uma necessidade. Jesus disse: é necessário que isso aconteça. Por quê? Por que foi necessário que Jesus sofresse e morresse assim? Por pelo menos duas razões. Primeiro, era uma necessidade divina. Desde a instituição dos sacrifícios de animais no Antigo Testamento, para expiar a culpa dos pecados da nação de Israel. Aliás, desde o primeiro sacrifício de animal, lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, quando Deus cobriu a vergonha, a nudez de Adão e Eva com peles de animais. Desde o primeiro sacrifício de animal na história, Deus estava ensinando ao homem que é necessário que outro morra em nosso lugar, que sangue seja derramado para expiar a nossa culpa. E não só isso, as promessas de Deus concernentes a um servo sofredor, como a que nós ouvimos nesta noite do livro de Isaías.
Os capítulos 52 e 53 mostram que Deus tinha em mente um servo, um que viesse sofrer definitivamente pelos pecados da nação. Deus mesmo havia instituído um plano, um roteiro, uma agenda cumprida por seu Filho encarnado na pessoa de Jesus Cristo, um plano revelado claramente nas Escrituras, para que o seu Filho Jesus oferecesse uma vez por todas um sacrifício perfeito, suficiente, definitivo pelos nossos pecados. E foi o que ele fez na cruz do Calvário. Foi necessário, era uma necessidade divina, mas não só divina, era uma necessidade humana, porque o nosso pecado, a nossa rebeldia contra Deus, representa uma dívida nossa com Deus. E como todos nós pecamos, todos nós nascemos devedores, todos aqui têm uma dívida com Deus, que só pode ser sanada de uma de duas formas. Como é que você resolve a sua dívida com Deus? Ou você morre, ou alguém morre no seu lugar. Não tem outra escolha. Ou você e eu morremos por essa dívida que nós temos com Deus, e no caso então todos nós teríamos que morrer para cancelar a nossa dívida, ou alguém melhor que nós paga essa dívida em nosso lugar. Alguém que obedeceu perfeitamente ao Senhor, alguém que foi inocente do berço, alguém que nunca transgrediu a lei de Deus, alguém que pode tomar o nosso lugar na morte, na cruz do Calvário. Então sim, a cruz de Cristo era absolutamente necessária, tanto do ponto de vista divino, como do ponto de vista humano, para efetuar a libertação definitiva da nossa dívida, a dívida do pecado que nós contraímos contra Deus. Agora, quão enorme é a tragédia da igreja evangélica brasileira. Por quê? Porque não se ouve mais falar da cruz dos púlpitos das igrejas evangélicas. Não se ouve mais o evangelho da cruz. Não se fala mais no caminho da salvação dos pecados. Ouve-se do caminho da salvação para a pobreza, para a enfermidade, para o anonimato, mas não se ouve mais o caminho da salvação para pecadores. Não se fala mais em cruz. E o problema não é de hoje. Há mais de 200 anos, em novembro de 1805, o missionário inglês Henry Martyn, quando de passagem pelo Brasil por 15 dias, a caminho da Índia e da Turquia, onde ele morreu em missão, ele escreveu o seguinte em seu diário sobre a sua visita ao Brasil, isso em 1805: que feliz missionário será enviado para proclamar o nome de Jesus a essas regiões ocidentais? Quando será que esta linda terra se libertará da idolatria e do cristianismo espúrio? Cruzes existem em abundância, mas quando a doutrina da cruz será pregada? Cruzes ainda existem em abundância, você as verá no supermercado, na agência bancária, nas repartições públicas, nos fóruns judiciais. Cruzes existem em abundância, mas quando é que nosso povo ouvirá o evangelho da cruz? Porque sem cruz não há salvação para os nossos pecados. E se não há salvação para os nossos pecados, então não existe evangelho, não tem boa notícia para se pregar. E se não existe evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, então não existe cristianismo. Ou pelo menos não existe cristianismo verdadeiro e bíblico. Só este cristianismo espúrio e idólatra que você encontrará na maioria maciça das igrejas evangélicas neste país. Um cristianismo espúrio e idólatra que domina os púlpitos dessa nação, nos ensinando a fugir da pobreza, do anonimato, da doença, mas não para fugirmos da condenação vindoura contra os nossos pecados. Agora, se Jesus veio morrer na cruz pelos nossos pecados, que história é essa, pastor, de nós levarmos a nossa cruz também? Porque no texto de hoje não existe um anúncio de cruz, existem dois anúncios. O primeiro nós já vimos, falta o segundo, versículo 34 em diante. Caminhamos para o fim. Bem, se o primeiro anúncio da cruz foi chocante, imagine o segundo.
Uma coisa é você ouvir que o seu rei vai morrer numa cruz. Outra coisa é você ouvir do seu rei: agora você quer me seguir? Tome a sua cruz. Que história é essa? Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pastor, não é o contrário? Jesus tomou a nossa cruz para que nós não tenhamos que tomar cruz? Que história é essa de tomar a nossa cruz para seguir após Jesus? Mas assim como Jesus tinha persistido na cura do cego de Betsaida, você viu isso no início da história? Jesus persistindo na cura deste homem, Jesus agora vai persistir na cura dos seus discípulos, e ele vai continuar fazendo isso no capítulo 9 e no capítulo 10, ele vai ter que repetir isso 3 vezes, e mesmo assim os discípulos não vão ser libertos da sua cegueira até que Cristo morra e ressuscite ao 3º dia. Mas ele pressiona, ele persevera na cura destes homens, e como? Não cuspindo nos olhos deles, mas proferindo a palavra a eles. E meus irmãos, é assim que a minha cegueira e a sua cegueira é curada. É assim que nós ajudamos uns aos outros quando somos momentaneamente cegados pelas preocupações deste mundo. Como? Falando a palavra, o evangelho uns aos outros. Foi assim que Jesus procurou curar a cegueira dos discípulos. É assim que a nossa cegueira é curada. É assim que ajudamos uns aos outros a enxergar, compartilhando a palavra. Então o que ele fez? Primeiro, Jesus anunciou claramente a exigência dele para que todos os que quisessem segui-lo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Em outras palavras, quando Jesus te convida a segui-lo, ele não te convida a acrescentar o evangelho à sua vida, como alguém que acrescenta um verniz numa porta brilhante, ou uma camada de glacê sobre um bolo, algo que enfeite, decore e melhore a sua vida. Não, quando Jesus te convida a segui-lo, ele não acrescenta o evangelho à sua vida. Quando Jesus te convida a segui-lo, ele não adorna a sua vida com a cruz, como alguns fazem, usando a cruz como uma bijuteria. Isso só mostra quão pouco nós entendemos a cruz, porque faria tanto sentido para um romano usar uma cruz no peito quanto usar uma cadeira elétrica, porque isso é um objeto de morte, tortura. Não, quando Jesus te convida a segui-lo, ele te convida a morrer, a entregar a sua vida a ele, a se render por inteiro, senão você não pode segui-lo. E a razão é muito simples: se Jesus é rei, você não pode ser rei. Se Jesus manda, você não pode mandar. Se Jesus é Senhor, você não pode ser mais Senhor da sua vida. Ou é Ele ou é você. Ou Ele está no trono, ou você está no trono. E se você está no trono, Ele não pode estar no trono. Você não pode servi-lo e segui-lo, e não pode se apresentar como um cristão nesta terra. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se, desça do trono, entregue a sua vida, tome a sua cruz, morra, siga-o. Essa é a única exigência, somente essa. Mas a razão é muito simples também, porque Jesus não pede nada de você que Ele mesmo não tenha feito. Se Jesus te pede a sua vida, é porque Ele primeiro a deu por você. Se Ele pede que você tome a sua cruz, é porque Ele tomou a cruz dele primeiro, em seu lugar. Jesus pede tudo porque Ele deu tudo, e Ele só pede o que Ele mesmo deu em nosso favor. Você quer segui-lo? Renda-se, morra para si, siga-o como seu rei. Segundo, Jesus foi muito claro que só existem 2 alternativas para esta vida, só uma das quais faz sentido à luz do Evangelho. Está lá nos versículos 35 a 37. Você só tem 2 caminhos, não são 3, nem 4, nem 5. Você só pode estar em um de 2 caminhos. Você só pode ser uma de 2 pessoas à luz do Evangelho, disse Jesus. E é o seguinte: esses são os 2 caminhos. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser mandar na sua vida, vai perdê-la.
Quem quiser ser rei da sua vida, dono da sua vida, do seu destino, vai perder a sua vida. Quem perder a sua vida e entregá-la nas mãos do rei, vai recebê-la de volta. É muito simples. Você só tem uma de duas escolhas. Ou você tenta salvar a sua vida, vivendo para a fama, fortuna, felicidade, vivendo atrás de poder, de status, de dinheiro, de prazer, de conquistas materiais, da felicidade neste mundo, somente para perder a sua vida. Que nem a pessoa que segura um punhado de areia nas mãos, e quanto mais quer segurar esta areia, mais vê-la escorrendo por entre os dedos. Quanto mais você tenta agarrar a vida com as suas mãos, mais você verá a sua vida escorrendo por entre os seus dedos, até que você não terá mais vida. Ou você entrega logo a sua vida a Cristo. Você entrega tudo. Quem você é, o que você faz, o que você tem, tudo nas mãos dele, seus planos, seus projetos, seu patrimônio, tudo, por amor a Cristo e o seu Evangelho, para receber a sua vida de volta dele no porvir. Ou seja, há um tipo de vida nesta vida que parece vida, mas que leva à morte. E há uma morte nesta vida que parece morte, mas que leva à vida. E você tem que escolher entre uma das duas. Ou viver tudo agora e morrer eternamente, ou entregar tudo nas mãos do rei e viver eternamente com ele. Mas, se você estiver em dúvida, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? A faculdade dos sonhos, o emprego dos sonhos, a casa dos sonhos, a família dos sonhos, a saúde dos sonhos, a reputação dos sonhos, e perder a sua alma. O que o homem dará em troca da sua alma? Perguntou Jesus. Que adianta? Que adianta sacrificar o que há de mais precioso nesta vida por mais um pouco de dinheiro, mais um pouco de prazer, mais um pouco de liberdade e facilidade nesta vida? Que adianta? Ou como bem resumiu Jim Elliot, outro famoso missionário estadunidense do século XX, foi martirizado no Equador pela tribo Auca, que ele estava tentando evangelizar. Ele disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que perde o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo quem entrega tudo nas mãos de Jesus para segui-lo. Então, qual desses dois caminhos você escolherá? Qual desses dois caminhos você trilhará a partir desta noite? Você vai tentar salvar a sua própria vida para perdê-la? Ou você acha que é mais esperto que Jesus e mais sábio que Ele? Ou você entregará a sua vida a Cristo, como Ele entregou a vida dele pela sua, somente para recebê-la de volta? Mas antes, uma última advertência e uma última promessa. A advertência está no versículo 38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É muito simples. O que você pensa de Jesus agora é o que Ele pensará de você no porvir. O que você diz sobre Jesus agora é o que Ele dirá sobre você no porvir. Se você diz que as palavras de Jesus são loucas, Ele te chamará de louco no porvir. Se você se envergonhar das palavras dele agora, Ele se envergonhará de você quando você estiver na presença dele no porvir. Por mais que o mundo possa te chamar de louco, ao abrir mão de tudo, seus planos, projetos e sonhos,
para seguir a Jesus, não importa o que o mundo diz, importa o que Cristo diz sobre a sua vida. Quem se envergonha dele agora, será envergonhado no porvir. Quem negá-lo agora, ele negará no porvir. Quem confessá-lo agora, ele confessará no porvir. Quem reconhecê-lo nesta noite, ele reconhecerá no porvir. É tão simples assim. O mesmo Filho do Homem, crucificado e ressurreto, é o Filho do Homem que, segundo o versículo 38, voltará na glória com os seus santos anjos, e todos nós temos um encontro marcado com Ele. Eu tenho um encontro marcado com Ele, você tem um encontro marcado com Ele, todos nós temos um encontro marcado com o glorioso Filho do Homem, porque Ele morreu, mas ressuscitou, Ele está vivo e Ele vai voltar. Prepare-se, prepare-se. Mas há uma promessa, capítulo 9, versículo 1, ele disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Do que Jesus está falando? Volte semana que vem e você descobrirá. Porque o que nos aguarda no capítulo 9? O Monte da Transfiguração. Um gostinho da glória de Jesus e do seu poder aqui na terra. Mas você sabe o fim da história. Não para na transfiguração. Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, Ele venceria a morte, Ele venceria os seus inimigos, Ele voltou para a destra do Pai, Ele vai voltar. Enquanto não volta, a sua igreja caminha firme e forte nesta terra. O seu poder, o seu reino já se manifestam aqui para todos que têm olhos para ver. Senão, você ainda está cego. Tão cego quanto aquele ceguinho de Betsaida no início dessa história. E você também precisa ser curado nesta noite. Então, cristão e cristã, e todo aquele que a partir de hoje deseja ingressar na vida cristã, eu lhes exorto: não tenham medo de perder coisa alguma nesta vida, porque não há nada que você possa perder nesta vida que Cristo não possa te retribuir no porvir. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga Jesus, por amor de Cristo, por amor do seu Evangelho, que nem Pedro fez no primeiro século em Roma, que nem Henry Martyn fez até morrer na Turquia no século XIX, que nem Jim Elliot fez no campo missionário no Equador no século XX, e como tantas gerações de cristãos fiéis têm feito ao longo dos séculos. Não tema perder aquilo que você não pode reter, para ganhar aquilo que você não pode perder. Olhe para a cruz, tome a sua cruz, siga Jesus. E se, ou quando você fraquejar, ou alguém próximo de você fraquejar, lembre-se, nós tomamos a nossa cruz porque Cristo primeiro tomou a cruz dele. E por quem Cristo tomou a cruz no Calvário? Por fracos como Pedro, que tropeçaram de novo, e de novo, e de novo, a ponto até de negar o Mestre, para anos depois, finalmente, morrer também numa cruz. Jesus morreu por fracos e ceguinhos como Pedro. Jesus morreu por fracos e ceguinhos como eu e você. É dele que vem a graça para tomar a nossa cruz, para que a glória seja somente dele. Vamos orar. Senhor bendito, te louvamos pela tua santa palavra. Somente ela é poderosa para confrontar e curar a nossa cegueira. Na nossa fraqueza,
na nossa incapacidade. Tal qual Pedro, tem misericórdia de nós, Senhor. Repreende-nos sim, coloca-nos no nosso devido lugar, mas disciplina-nos, Senhor, em amor. Mostra-nos o caminho da cruz. Lembra-nos do caminho que Cristo tomou primeiro para o Calvário, para que nós, em humilde gratidão, tomemos também a nossa cruz e neguemos a nós mesmos para seguir após Jesus. Livra-nos, Senhor, da loucura deste mundo. Livra-nos da loucura de pensar que podemos preservar a nossa vida somente para perdê-la. Dá-nos a sabedoria e a graça de Cristo para entregarmos toda a nossa vida a Ti, sabendo que um dia receberemos de volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, com poder e glória, com os anjos sobre as nuvens, e então todo aquele que se envergonhou de Ti sofrerá a vergonha do juízo eterno, mas todo aquele que confessou a Ti será confessado por Ti, Senhor da glória. Ó Pai, que eu e todos aqui sejamos contados entre aqueles que confessaram e que confessarão até o fim. E se houver entre nós, Senhor, aqueles que ainda estão cegos, mesmo achando que conhecem a Jesus, mesmo imaginando que o reconhecem, mas que ainda não se renderam aos pés do Rei, com arrependimento, fé e obediência, Senhor, cura estes corações da sua cegueira. Tanto quanto Tu curaste o cego em Betsaida, tanto quanto Tu confrontaste a cegueira de Pedro e dos discípulos, Senhor, vem confrontar estes cegos nesta noite, com a maravilha da mensagem da cruz, para a sua salvação e para o louvor da Tua glória te pedimos, em nome de Cristo Jesus.